Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez esta tarde para a gente compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje o nosso tema é sobre Deus, Deus Todo-Poderoso. Não existe nada melhor do que falar dele, do nosso Senhor, Pai Celeste, Criador, que é onipotente, onipresente e onisciente, que cada dia nos ensina um pouco mais da sua essência, da sua soberania, da sua grandeza, nos ensina que ele é real, que ele existe e que ele nos vê, onde nós estamos, tudo que nós fazemos, o que pensamos, ele sabe. Não existe nada maior do que ele, nem melhor, nem mais poderoso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre essa grandeza, sua majestade, o seu nome e muitas coisas que ele é na nossa vida. Convido vocês para a gente abrir a palavra do Senhor em Êxodo 3 e 14, quando ele apareceu a Moisés no Monte Sinai. Vamos ler aqui. E disse Moisés a Deus: Está bem, irei aos filhos de Israel e lhe direi: O Deus de vossos pais me enviou a vós. Mas se me perguntar qual é o seu nome, que vos direi? E Deus lhe respondeu: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o que sou, me enviou a vós. Louvado seja o nome dele. Então aqui Moisés, tendo essa presença gloriosa de Deus. Eu sou o que sou. Um dos nomes dele, que ele manifestou a Moisés usando esse nome. Nome grandioso, que significa o Deus de aliança, um Deus autossuficiente. Glória a Deus. Pleno, absoluto, majestoso, glorioso. Então ele é autônomo, independente. Tudo isso significa, essa palavra de Deus aqui. Eu sou o que sou. E lá em Isaías diz: Eu sou o que sou e fora de mim não há Salvador. Então Jesus também vem falando: Eu sou. Lá em João muito aparece essa expressão: Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Então Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo ligado. Eu sou. É grandioso, maravilhoso, poderoso. Então ela é tudo de bom que nós podemos ter, pensar, querer na nossa vida. Ele é tudo de bom. É tudo de bom que nós queremos, ele pode ser, ele pode nos dar. Ele é autossuficiente, independente, absoluto, pleno, completo, maravilhoso. E também um dos nomes dele que eu admiro chama Elohim, o Senhor Criador. Criador de todas as coisas, todo-poderoso, santo, Deus Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Divindade, um Deus só, intrínseco em 3 pessoas, e um corpo, de Jesus. Glória a Deus, santo, poderoso, exaltado é o nome dele. Então, Elohim, Deus Criador. Então, nós não fomos criados apenas para existir por acaso. Você não foi criado, querido irmão, querido amigo, para você existir por acaso. Para você viver por acaso, sem direção, sem rumo, sem ninguém. Pensar: não sou ninguém nesse mundo, não tem ninguém, não tem genealogia. Talvez não tem parente, não tem amigos, mas Deus é o nosso Pai, nosso Criador, o Santo, Todo-Poderoso. Nós viemos dele e um dia nós voltaremos, nós teremos que voltar para ele e prestar conta diante dele. Ele criou você e eu para nós adorá-lo, adorar ele em espírito e em verdade, ter um relacionamento. Ele não precisava de mim nem de você, de ninguém, mas ele quis relacionar com o homem, ele quis mostrar ao homem quem ele é, a sua grandeza, o seu poder, a sublimidade, a majestade, a soberania dele e muito além
Nós podemos ficar aqui muito tempo e não damos conta de descrever todos os atributos de Deus, toda a soberania, toda a misericórdia, amor. Então, Ele é além da nossa imaginação, é além daquilo que nós podemos decifrar. Então, eu convido a você pensar, você não foi criado e nem eu fui criado para simplesmente existir, para conquistar só coisas materiais. Nós somos também espirituais e Deus é totalmente espiritual, mas Ele se manifesta a nós para que a gente entenda quem Ele é como nós, semelhante, né? Fomos criados semelhante a Ele, para que a gente entendamos quem Ele é, como Ele é, que fala, que ouve, que tem emoções também. Então Ele se manifesta a nós da maneira que nós entendamos e conheçamos quem Ele é, como Ele é. Cada dia Ele pode manifestar a mim de um jeito, a você de outro jeito, da maneira que você vai entender quem Ele é. Ah, mas eu queria conhecer Deus de pertinho. Então relacione com Ele, fala, meu Deus, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero conhecer ao Senhor, ter conhecimento, e você vai ver a manifestação dele na sua vida. Como um dia Ele me tocou, me mostrou, né, um pouquinho desse amor, da sua essência, e cada dia eu fui conhecendo, procurando conhecer, e através da palavra do Senhor é que nós cada dia conhecemos quem é o nosso Deus. No Velho, no Novo Testamento, nós podemos ver a grandeza deste Deus, as maravilhas que Ele operou no deserto, na vida dos reis, nas guerras, todos os eventos, na história, na criação. Como é maravilhoso Gênesis, né? A criação, como Ele é poderoso, que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que eles conheceram Deus, viram quem era Deus, aproximaram de Deus. Adão, que relacionava com Deus, Deus vinha ao encontro de Adão de manhã, à tarde. Então Deus deseja muito relacionar conosco, e nós devemos corresponder a esse relacionamento, adorando, exaltando, tirando tempo para glorificar o nome dEle, e saber que Ele pode andar conosco. Fala, Senhor, eu quero a sua presença andando comigo. Então, Ele é Senhor, o nome dEle também, Senhor. Ele é o nosso Senhor, o nosso dono. Todo escravo, ele tinha o dono, ele tinha o seu Senhor, ele foi comprado, ele tinha um dono. Então, nós somos comprados também por Jesus, nós temos dono. Ele é o nosso Senhor. Ele que nos direciona, que nos guia, que nos ensina, que nos dá direcionamento da nossa vida, das nossas questões. Ele está presente no nosso dia a dia. Ele sabe o seu DNA. Ele conhece nós por dentro e por fora. Sabe mais de nós do que nós mesmos. As nossas veias, os nossos nervos. Tudo Ele sabe. Porque foi Ele que criou nos mínimos detalhes cada um de nós. E cada um de nós diferente um do outro. DNA, as digitais, Então, a aparência, o rosto. Pode ver que cada nação, as pessoas têm uma feição, um perfil diferente. A China tem um perfil, as pessoas têm um perfil diferente do Japão, do brasileiro, do judeu. Então, Deus é muito sábio, criador, poderoso, santo. Ele tem diversidades, ele é universal, ele tem vários modos de criar, de fazer, criar do nada, cria do nada. Ele é autossuficiente, ele não precisa ter matéria-prima na mão dele para criar, basta ele dizer, haja isso, houve isso. O único que ele fez da matéria foi o homem, especial, criou, para que nós possamos adorar. Até os animais entendem que eles precisam adorar a Deus, que eles têm a obrigação de adorar a Deus. Os animais, os pássaros levantam cedo adorando ao Senhor, e Deus alimenta eles, recebe a adoração deles. As plantas, todos os animais, eles têm esse instinto de adoração a Deus, e nós devemos o dever de adorar. As flores, elas exalam os perfumes adorando a Deus, para a glória de Deus. Então, tudo que Ele criou é para louvor e glória do seu nome. Nós também somos criados para louvor e glória do nome dEle.
Tem outro nome também, Jeová Jirê, Deus da provisão, Deus que provê. Ele é esse Deus na nossa vida. É aquele que nos dá a provisão, aquele que nos sustenta. Deus não sustenta só uma nação, Deus sustenta todas as nações, todos os animais, né, que rastejam, que nadam, dos mares, que voam. Deus cuida de tudo, Deus tem os seus exércitos para cuidar dos animais. O homem pensa que é ele que defende e cuida dos animais. Não, é Deus que manda os anjos, né? O homem tem a participação, tem a obrigação de cuidar e zelar, mas Deus manda os anjos sempre vir cuidar dos animais, livrar eles de afogar em rios, de ser destruídos. Ele pune o homem quando o homem maltrata os animais por maltratar, por maldade mesmo. Então ele é Deus justo até com os animais. Imagina conosco, né? A justiça de Deus conosco. E ele é Deus de justiça também, que chama Jeová Sidequenu, ou Sidequeno, né? Do jeito que pode expressar no português. É Deus de justiça. Ele não ama a injustiça. Ele é um Deus justiceiro. A base do trono dele é a verdade e justiça. Então tem vários nomes, tem vários atributos. É infinito, né? Os atributos de Deus, as características, o perfil dele. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, a bandeira de vitória. E essa bandeira nós podemos ver em Jesus, né? Hasteada em Jesus. É o símbolo da salvação, a bandeira da salvação, né? Essa bandeira representa o céu, representa a nação celeste, a glória de Deus. Essa bandeira, nós temos essa bandeira na nossa vida, que é o nosso Salvador, que é aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Não podemos dizer assim, levar para essa simbologia, né? Então a nossa bandeira também é celestial. Jeová Nissi veio do céu e nós podemos contar com essa bandeira, levantar essa bandeira sempre do evangelho da salvação, do nosso Deus Todo-Poderoso, que fez um plano de salvação para que o homem não perecesse, mas que tenha a vida eterna. Com o seu grande amor, com a sua grande misericórdia, né, ele fez esse plano de salvação em Cristo Jesus. Jeová Shalom. Como as pessoas amam esse nome, eu também acho bonito, né? Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz, também fala de plenitude, de bem-estar, de alegria, de felicidade. Então tem uma série de significados, Shalom. Libera 7 bênçãos, que é a plenitude, bem-estar, felicidade, alegria, paz, né? Então é um nome que os judeus, quando saudam eles com esse nome, com Shalom, eles falam Shalom, Shalom. É dobrado pra gente, né? Porque transmite alegria, transmite prosperidade também, paz, tudo de bom. Então Deus é a nossa paz também. Jeová é a nossa paz. A paz que esse mundo não tem para dar. Só Ele tem, só Ele é Shalom. O bem-estar, a alegria, a verdade está nele. A paz que muitos procuram nos entorpecentes, nas drogas, na bebida, na imoralidade. Preencher um vazio que só Deus pode preencher, só Deus pode pôr a paz. Quando nós deitamos, né, na nossa cama, ter uma consciência em paz, dormir em paz, ter tranquilidade, é só Deus que pode nos proporcionar isso. E isso quando nós buscamos a Ele, servimos a Ele, confiamos nele, sabemos que Ele está conosco. Louvado seja o nome dEle. Então a paz que o mundo dá, o mundo oferece uma paz, mas é falsa. A falsa paz, né, nos prazeres. O inimigo, ele oferece pratos deliciosos. Ele não vem com chifre, ele não vem deformado. Ele vem cativando, cevando a pessoa. Como ele fez com Eva, né? Cativando, cevando, fazendo perguntas, delicado. Assim ele vem cevando o homem para depois dar o bote, para depois escravizar ele nas drogas, escravizar ele em tudo que não presta, na solidão, na angústia, né, no mendigar nas ruas.
pôr a pessoa para ficar no pânico, no medo, no desespero. Então, tudo isso o inimigo vem fazendo com as vidas, pondo elas no desespero, na ansiedade, nas doenças, causando suicídio às vezes. Não faça isso com a sua vida. Tenha esperança. Temos um Deus que é Pai. Temos um Deus que vê, o Deus de visão. Ele está vendo o que você tem passado. Ele está vendo o que nós passamos no dia a dia. Ele sabe porque foi Ele quem nos formou, quem nos chamou das trevas para a luz. Ele é a luz inacessível, resplandecente, sem sombra, sem variação. Então, Deus, não existe ninguém maior, nem melhor, nem mais soberano, mais sublime, mais cuidadoso do que Ele. Glória a Deus. Então, Ele também é Deus que vê. Jeová Roi, né? Jeová Roi é o Deus de visão, o Deus que vê todas as coisas. Fala em Apocalipse que os olhos dele, Apocalipse 19, que os olhos dele são como chamas de fogo. Vê profundamente, vê intimamente, vê no fundo da terra, nos abismos, né? Não existe lugar que ele não veja, que ele não contempla, que ele não esteja, ele está. Só que ele apresenta em todos os lugares conforme o ambiente. Ele pode estar presente em todos os lugares. Ele vê todos os lugares, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele é muito maravilhoso. Ele é difícil de descrever como realmente esse Deus é. Glória a Deus. E vamos mais para frente também, fala Jeová Sabaoth. Jeová Sabaoth. O Senhor dos Exércitos, Salmos 24, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vence as batalhas, o Deus que vence as guerras, Deus que sabe de todas as coisas, Deus que defende o seu povo, Deus que destrói os inimigos. Então ele é grande demais, é poderoso para a gente descrever. Quanto mais a gente fala, mais a gente quer falar dele, né? Então ele tem os seus exércitos. Eu sei bem dos 4, que é a igreja, né, principal, exército de Deus. Quem sabe que a igreja é um grande exército de Deus. Ela é um grande exército de Deus. Ela é chamada de rainha, vai ser a esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro está sendo preparada para ser esposa. Ela vai ter lugar de destaque na eternidade. No milênio, vai ser muito admirada. Você que é da igreja, você às vezes não valoriza, nem vai reunir como o povo de Deus, né, na reunião, ali no templo, que você pensa que não precisa, mas é necessário nós reunirmos como igreja para que o Senhor ordene a bênção nas nossas vidas, para nós cumprir a palavra dele, para que nós possamos cumprir as ordenanças. Nós precisamos ter um líder, ter uma liderança sobre nós, viver debaixo de autoridade, viver unidos como irmãos na igreja, como ovelhas, né? Nós não podemos viver como ovelhas sem pastor, como soldados sem os seus pelotão, sem os seus comandantes. Nós somos soldados, nós temos que ter um comandante, né? Nós não podemos viver desperto, desertado. Então nós somos desertores se nós não caminharmos para a presença de Deus, reunir como igreja, congregar como igreja. A igreja é uma só mesmo, né? Igreja somos nós reunidos num lugar, tirando tempo para adorar, cumprindo os preceitos, cumprindo as ordenanças, participando da ceia, que é o pacto que ele deixou para nós. É a ceia do Senhor. É o pacto, é o memorial que ele deixou para que nós pudéssemos ter a comunhão com ele, relacionar com ele através da ceia, lembrar dele até que ele volta. Aponta para a volta dele a ceia e para as bodas do Cordeiro. Se você não sabe disso, volte os seus pensamentos para congregar, para estar presente nos lugares de adoração, onde você é ligado, né? Onde você tem ali o seu nome no hall de membro. Volte a exercer as atividades, né? A louvar, adorar, aquilo que Deus te chamou. Não fiquem parados sem tirar tempo para Deus, não. Eu faço na minha casa. Não, nós precisamos ter autoridade pastoral sobre as nossas vidas, né? Então, que Deus te dê força para você fazer isso. Buscar a Deus, tirar tempo para Ele. Vai ver como é bom, como é maravilhoso, né? Perto da sua casa, onde for mais fácil. Não fica sem, faça isso rapidamente.
E você que já é constante, continua, permaneça. Porque quem permanece tem grandes promessas. A igreja, ela é de grande valia. É ela que move o louvor mas o Espírito Santo que move o trono de Deus. Outro dia a gente pode falar sobre a vinda do Espírito Santo que veio estar conosco, ele deixou o trono. Quem movia o trono era o Espírito Santo. E hoje é ele com a igreja aqui na terra que move o trono de Deus com louvor, adoração. A igreja é um grande exército, um exército poderoso. Se cada um de nós nos posicionar, nos levantar, nós podemos fazer grandes coisas para o Senhor Deus nessa terra. Coisas espirituais, coisas grandiosas, né, maravilhosas, de destaque, de salvação, de libertação, né, de tirar as vidas da escravidão. Foi para isso que Cristo levantou a igreja, para louvor da sua glória, para salvação de vidas, para transformação de vida, de modo de viver, de conversão de dentro para fora. Então Deus nos dê força para nós permanecer ligados nessa comunhão com o Senhor Jesus e o seu sacrifício. Louvado seja o nome dele. Então a igreja é um desses exércitos. Israel, a nação de Israel é outro exército de Deus, é a vinha de Deus, né? Deus tem ciúme de Israel. Prosperarão aqueles que amam Israel, diz a palavra do Senhor. Então, aqueles que levantam tem levantado, né? Deus pune também contra a nação de Israel, porque Deus ama a nação de Israel, é o povo de Deus, o povo escolhido, de lá que veio, né, o Salvador, o nosso Senhor Jesus. E Deus tem planos até o final com Israel, né? Deus ainda vai salvar muitos dos israelitas, tem muitos que já são salvos, mas até o final dos tempos, Deus tem projetos grandiosos ainda com Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos, arcanjos, querubins, todo o exército celestial, são exércitos de Deus, são os exércitos de Deus, os anjos, né? Então, esses anjos estão aí para cumprir as ordens de Deus a favor daqueles que vão herdar a salvação, a favor da igreja, a favor dos santos, a favor das nações, né, dos reinos. Eles estão ativos, eles não estão de braços cruzados, eles trabalham incansavelmente, preparando lugar também para a igreja na eternidade, preparando as roupas, preparando a festa das bodas, preparando os lugares, as moradias, né, dos cristãos, daqueles que vão morar com o Senhor Jesus, daqueles que creem e aceitam o sacrifício do Senhor Jesus, que não rejeitam o plano de salvação. Então, são esses que vão morar na eternidade com o Senhor Jesus. Então, ele é maravilhoso, ele nos santifica, é ele que nos guarda, é ele que tudo faz por nós. Também quero falar sobre Jeová Chamar. O Senhor está ali, o Senhor está presente, que significa aí Jeová Chamar, um dos nomes dele. Ele está presente em todos os lugares, em toda a nossa vida, em tudo. Ele sabe de tudo, ele governa, ele vê todas as coisas, a justiça, a injustiça, os maus e os bons, que Deus contempla os bons e os maus, contempla tudo, né? Tudo que nós fizermos. Salmo 139 fala: se nós descer até o inferno, colocar a nossa cama no inferno, ele lá vê, né? Se nós pôr nas alturas, ele vê. Então ele nos conhece de todas as formas. Ele é magnífico, ele é todo poderoso, ele é santo, ele é onipresente. Ele pode estar presente em todos os lugares, em qualquer momento, em todos os momentos, né? Mas só que ele não vai ter as mesmas manifestações. Cada lugar ele vai ter uma reação, um jeito de agir. Ele pode até ir num centro, numa sessão de centro espírita, mas o trato dele não é o mesmo trato que ele tem com a igreja. Não é o mesmo jeito de agir que ele tem com a igreja. Ele age com ira na idolatria. Ele age com ira nas seitas falsas, nas mentiras, nos enganos, nas hipocrisias, né? Ele age com ira em lugares onde há profanação do nome dele. E com os cristãos, com aqueles que adoram a ele age com amor. Ele vem receber a adoração daqueles que adoram o nome dele, da igreja, das nações. Ele vai olhar o que acontece com as nações, né? Então Ezequiel teve essa visão quando ele veio do trono em Jerusalém. Do trono dele, ele desceu para ver, antes, né, de destruir uma nação, ele vem observar, ele vem ver o
que acontece. Então ele tem as formas dele manifestar, a forma dele agir. E cada pessoa ele age de um jeito, né? Com o puro ele mostra puro, de Salmo 18. Né? Com o ímpio ele age sem piedade, né? É indomável. Então ele tem as formas dele agir não é a mesma, né? Com os bons. Os maus ele corrige, ele açoita, ele faz justiça com aqueles que são injustiçados, ele mostra a justiça dele. Então ele tem as multiformas dele agir, as multiformas dele falar. Então ele pode estar presente em todos os lugares, porque ele é onipresente. Mas como ele trata e como ele age, as formas são diferentes, né? Para saber que ele é Deus. Se ele está contente ou se ele está desagradando das atitudes das pessoas, né? Ele vai falar, ele vai mostrar, ele vai conscientizar nas nações. Quando há guerra, é porque ele ordenou a guerra também, ele permitiu a guerra. Então, ele não está satisfeito com a maneira daquela nação agir. Então, ele manda punição também. Então, ele está presente, ele está vendo, mas é com a ordem dele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele tem as várias maneiras de agir, né? Mas ele está presente, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele está além da ciência, onisciente, é onipotente, ele é poderoso, ele é muito além de multinacionais, das potências de guerras, de todas as potências que existir nesse mundo, jamais se compara com a potência do nosso Deus. É muito mais do que potência, é muito mais do que poder, é extraordinário, é inimaginável, né? A grandeza do Senhor, a força, o poder. Glória a Deus. Basta uma palavra dele. Basta uma palavra dele. Louvado, e tudo será realizado. Bendito é o nome dele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então eu te falo nessa tarde, volte o seu coração para Deus. Busque ele de todo o coração. Deus tem planos grandiosos para o homem que às vezes ele não quer enxergar quem é Deus, o que Deus pode fazer na vida dele, pode mudar, pode transformar, pode tirar desse estado de depressão que a humanidade, muitas e muitas pessoas têm vivido esse momento prostrado, sem força. Jesus te dá força, Jesus te liberta dessa depressão, dessa ansiedade, da insônia, do desespero. Não precisa ficar assim, há um Deus todo-poderoso que cura, que é o Jeová Rafá, né, que já falamos sobre ele. O Deus que cura, é Deus que liberta das enfermidades. Ele pode curar todas, não só a depressão, mas todas as enfermidades, Deus pode curar. Deus sabe da dor de cada pessoa. Deus conhece, né, toda a sua estrutura, até onde você pode aguentar. E talvez você pense assim, eu vou suicidar porque esse problema meu não tem solução. Não faça isso, Deus é a solução. Ele é o único caminho, não é um dos caminhos, ele é o único caminho, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a direção, ele é a rodovia que você pode ir sem medo, né? Que ele está com você, que ele vai te ajudar. Ele vai dar uma direção, vai pôr pessoas para te ajudar, para te abençoar, para tirar você desse desespero, dessa fossa, né? Como muitos dizem aí. Então Deus é maior. Deus é todo, confia de todo o seu coração. Tira um tempo para você relacionar com esse Deus majestoso, poderoso, santo ele é, maravilhoso, né? Não temos tantas palavras assim para descrever quem ele é, mas nós podemos falar dos atributos deles, que eu já falei que ele é onipresente, onipotente, onisciente. E também ele é santo, santidade, a marca, né, registrada do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele é santo, extremamente santo, não aceita o pecado. O pecado é grave diante dele, não é coisinha normal, é grave. Ele perdoa, mas ele não tolera para sempre as pessoas no pecado, no mal, no desenfreamento, na falta de arrependimento. Ele corrige e ele é Deus justo e poderoso. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento para que haja o perdão. Ele está disposto a perdoar, mas tem que correr para os braços dele pedindo perdão, pedindo misericórdia. Porque ele também, um dos atributos dele é a misericórdia, a longanimidade dele.
que alcança, né? Que Ele nos dá tempo para arrepender, nos dá oportunidade para arrepender. Então Ele quer que você e eu chegamos a Ele com o coração contrito, arrependido, né? Um coração que ama Ele de verdade, que busca refúgio nele. E Deus está pronto para fazer isso. Glória a Deus. Ele é santo, Ele é verdade, nele não pode haver mentira, não pode haver engano, fraude, ilegalidade, corrupção, né? Então, Ele é a verdade absoluta. Não tem, é impossível, Hebreus diz, né, que é impossível Deus mentir. É impossível, a única coisa que é impossível é Deus mentir, porque Ele é a própria verdade. E fidelidade, Ele é fiel, extremamente fiel, né? Justo e fiel, louvado seja o nome dele. Ele é o amor, Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é a felicidade. É aquilo que você não encontra em lugar nenhum, só encontra nele. O vazio que você sente, a solidão que você sente, que está faltando alguma coisa dentro de você, que você está ansioso, que você está insatisfeito. Falta Deus, falta você relacionar, eu relacionar com Deus. Esse vazio que existe dentro do homem, dentro de nós, foi Ele que deixou. É o lugar de Deus. É o lugar dele. Ele quer morar em nós. Ele fez nós para ser morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Então não perca tempo, aproveite essa porta da graça, porque um dia ela vai fechar, um dia vai terminar, Ele vai vir buscar a igreja, a promessa que Ele tem para nós, como Ele ama a igreja, como Ele ama os cristãos, aqueles que não rejeitam o seu amor. Ele ama, Ele mostra o seu amor, Ele demonstra o seu amor, o seu cuidado, né, o livramento, a proteção. Ah, mas eu estou sendo provado demais, é além das minhas forças. Não. Toda prova, Ele passa conosco, Ele nos dá força, Ele nos fortalece para vencer. Toda dificuldade, enfermidade, Ele nos dá força para vencer. Ele está conosco. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo e vai te dar uma porta de escape, uma saída. Basta nós crer, acreditar, ter fé. Fé é acreditar, né, naquilo que não se vê, como se já estivesse acontecido na nossa vida, como se já tivesse realizado. E nós temos que ter essa fé viva no Senhor Jesus, né? Que é Ele que nos tem, que tem esperança ainda nesse mundo, é só em Deus, só em Jesus. A única esperança que nós temos, né? Não é no político, não é no nome de religião, não é no seu amigo, não é nos seus parentes, não é no dinheiro, no ouro, na posição, nos amigos virtuais, entre aspas, né, que não são amigos, são só conhecidos. Mas o Senhor Deus, Ele não quer ser só conhecido seu, Ele quer ter um relacionamento íntimo. Ele não quer ser um Deus distante, virtual. Ele quer ser presencial na nossa vida, mudar por completo, relacionar, nos ajudar, nos abençoar, nos ensinar a vencer as guerras, a vencer as dificuldades e saber que a glória e a honra é dele, que é Ele que nos vence cada batalha, é Ele que carrega o nosso fardo. Não precisa você carregar essa mochila pesada, esse peso, esse desespero, essa angústia, essa solidão, essa ansiedade.